Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. O pessoal tem mandado mensagem a respeito de finais, né? Ou seja, como melhorar nos finais. Tem alguns livros, aquele do Jesus de la Vila Garcia, 100 finais, todo mundo deve conhecer. Os livros antigos, por exemplo, finais de Rei Peões do Mais Elis, que a gente consultava, por exemplo, do Herman Cláudius também, um livro relativamente recente, né? Peões Mágicos, também é um livro que você poderia ter de referência, mas Final de Rei Peões é uma fase difícil da partida, existe muito detalhe, qualquer errinho que você faz, você pode perder o final. Eu selecionei 3 exemplos aqui para a gente dar uma pincelada e para poder ajudar o internauta nos conceitos interessantes que a gente vai ver aí de finais de Rei Peões. Vamos ver esses 3 exemplos depois da vinheta. Muito bem, pessoal, são 3 exemplos, 2 deles muito instrutivos, conhecidos de livros, por exemplo, esse aqui, eu não sei se está exatamente essa posição, montei aqui de cabeça, mas está no xadrez básico, por exemplo. Como já expliquei, o xadrez básico é um livro que pegou muitos livros da época e fez uma compilação, né? Quem conhece o Xadrez São Paulo vê aquela biblioteca imensa, né? O Dr. Orfeu foi lá e fez um resumão, né? Uma bibliografia extensa. Então, eu me lembro no xadrez, quando eu vi, eu fiquei assim impressionado, falei, puxa vida, as brancas jogam e ganham esse final, as brancas jogam e ganham por causa de um detalhe importante aqui. Bom, é claro que materialmente o jogo tá ganho, né? São 3 peões de vantagem, mas a questão são algumas regras do quadrado. Então, esse peãozinho, por exemplo, ele está chegando ali, e se ele ficar livre, a gente tem a regra do quadrado aqui, onde você teria que mexer. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui uma regra do quadrado aqui, vou colocar aqui, você teria que estar nessa faixa aqui, o rei em azul, então vamos colocar ele aqui entrando, certo? Teríamos aqui, esse peãozinho aqui, ele está prestes a avançar, tem que tomar cuidado aqui, posso colocar assim em vermelho, e aqui em laranjinha a gente tem o rei que tem que tomar conta de todo mundo aqui, ou seja, seria mais ou menos isso, tá, pessoal? A gente tem essa posição aqui, e esses peões assim, tentando avançar, mas podendo ser alvo de ataque do próprio rei branco. E é isso, assim, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer aqui. Nesse momento da partida, o único lance plausível e viável é você avançar aqui o peão. Você avança aqui o peão para G5 e você ameaça agora coroar. Veja, não adianta você avançar aqui o peão, né? Porque eu vou tomar aqui, ameaço coroar. E se você joga aqui, tentando fazer dama, eu tenho tempo, eu estou no quadradinho, vou entrar agora no quadrado. Se você tenta dar um cheque, eu vou tomar, é claro, que o peão guiar para não coroar. E se você chega aqui, outra vez eu entro no quadradinho menor, claro, e pego o peão. E você está longe do quadrado para pegar os peões dobrados. Portanto, quando você joga aqui o G5, eu tenho que entrar no quadrado, ou aqui ou aqui. E quando você entra no quadrado, o problema é que eu vou tomar o peão e vou ameaçar fazer dama, não adianta nada avançar, está bem longe, né? E você vai jogar aqui, você entrou no quadrado, mas você dá um azar aqui danado, porque você entra no quadrado do peão de H, né? Mas você ficou bloqueado pelo próprio peão de F7. Então não deu tempo de você dar a volta aqui, não dá tempo. Então, resultado, quando você joga aqui, a briga é se o meu rei consegue pegar todos esses peões. E aí tem uma regra, né? Que é uma dica do Pelica, mas na verdade coisas que eu vi lá atrás. A regra qual é? Você vai jogar primeiro aqui, esse está meio óbvio, né? Você fica agora, esses peões não podem avançar porque o rei está atacando. Ele vai ter que avançar o peão aqui, e aqui nós temos a regra. Se você tiver esses peões em linha, esses 3 peões aqui em linha, tá, pessoal? O truque é você jogar aqui onde está a setinha azul e ficar a 2 casas do peão aqui central. E quando você faz isso, você ganha a partida. Por quê? Porque depois que você joga rei B1, não importa agora qual peão vai avançar, não importa qual, por exemplo, avançou o verdinho, você vai lá no verde. Avançou aqui o azul, você vai no azul. E avançou aqui o que está em vermelho, você vai no vermelho. Ou seja, o peão que avança, você encosta. E aí você vai conseguir pegar os 3 peões. Então, um exemplo,
Se ele jogar aqui, você joga esse lance, não adianta avançar o peão, porque cai o peão de A, então vamos supor que ele jogue aqui, ó, cai o peão, né? E agora não tem lance. Se ele tenta jogar aqui, você entra e todos os peões estão atacados. Se ele tentar, por exemplo, avançar, claro que você vai pegar o peão, ele vem aqui, você joga aqui para pegar, e quando ele avança, você não pode pegar, é claro que ele faz dama, você dá um tempinho aqui e ele não tem lance. Porque se ele mexe, pessoal, você faz dama, ele está em Zugzwang. Então, quando joga lá, você vai tomar qualquer um deles, e quando faz dama, você toma, e pronto. Agora ele é obrigado a mexer, qualquer lugar que ele mexe, o peão vai a dama. Olha só que coisa, né? Essa é uma dica, tem muita gente que não sabe, viu? Dessa dica de colocar o rei aqui na frente contra 3 peões. Então, esse final aqui está ganho, tá, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui agora este aqui. Esse aqui também é o mesmo conceito, tá? São 3 peões aqui na frente contra esses 3. Só que aqui é bem importante a ordem certa, porque ele joga agora, você joga aqui rei G1, qualquer um que avançar você vai prender, mas ele joga agora rei aqui. Qual é o único lance aqui, ó, a sequência correta para ganhar a partida aqui, pessoal? Pensem um pouquinho, o que será que eu tenho que fazer aqui para ganhar? Né? Qual é o truque para as brancas aqui? Pensem um pouquinho, pausem o vídeo e depois eu dou a solução. Muito bem, pessoal. A jogada correta não é a 6, não. A jogada correta é dama. Podia ser torre e tal, você pode fazer uma graça, mas você faz dama, e quando o rei toma dama, você faz essa configuração de peões. Qualquer lugar que o rei mexer agora, você vai coroar o peão. Então, se ele vem para cá, você vai coroar o peão. Tá vendo? Se ele vai para cá, é a mesma coisa, você vai coroar o peão. Não tem lance. Onde o rei vai, você vai coroar o peão. Então, a briga fica de novo aqui com esses 3 peões. Mas é a mesma coisa do anterior, né? Qualquer um que ele avança aqui, vamos pegar aqui o de H, por exemplo. Você vai lá, rei H2, ele não pode mexer o rei. Quer dizer, ele pode, mas você vai fazer dama. E na hora que ele vem aqui, por exemplo, a mesma história, você prende todos os peões e ele está em Zouk. Agora, veja, se você joga, digamos, aqui um lance como esse, aí eu jogo aqui e eu prendi os seus peões e é você que está em Zug agora. Incrível, né? Porque agora você tem que mexer o rei. Agora você não pode, você tem que ser lance das pretas aqui. Se for lance seu aqui, agora a regra é você avança, que agora quem está perdido aqui é o branco. O branco não tem mais como defender, os peões vão chegando. Então, para poder ganhar o final, pessoal, a regra é joga o rei em G1 e na hora que o rei mexe, você tem que entregar aqui esse peão para deixar ele sem movimentos, ele em Zugzwang. Muito legal esse lance de peão em B8, tá? Beleza? E o último exemplo foi de uma partida que eu joguei, acho que na Copa Itaú 2004, tá? Foi uma partida difícil com o João Moisés Filho, uma partida longa, fomos para um final, vai para lá, vai para cá, acabei recusando o empate por 2 vezes, numa posição que estava empatada mesmo, mas você vai jogando, né? E você veja a importância de ter os conhecimentos de finais. Hoje no mundo, né, quem é um exímio jogador e consegue tirar leite de pedra é o Carlsen. Vocês podem ver aí, acho que na segunda rodada do Campeonato Mundial de rápidas, ele jogou contra o Krismatulin, um final de cavalos, estava acompanhando a partida, mas completamente empatado, e o cara vai empurrando o peão na ala do rei, deixa uma fraqueza e perde o final. Ninguém se surpreenderia se tivesse empatado, mas ele consegue tirar leite de pedra lá e ganhar um final de cavalos, né? Que tem a mesma temática de rei peões. Como o cavalo não ganha tempo, ele sempre volta para a mesma casa em número par, não tem triangulação, nada disso, né? Então, os conceitos de finais de cavalo são muito parecidos com o de final de rei peões. Então, saber esses conceitos que peão avançar, a maioria de peões, peão distante, essas coisas são importantes para quando você tiver num final poder ver aí a diferença, né? Então, por exemplo, aqui, nessa posição, eu consegui alguma coisinha, porque agora eu dou aqui o cheque, tá?
e ele agora faz a cobertura. E agora o final de rei e peões está perdido, porque após, tinha que defender o peão de G, né? Após torre toma, rei toma. Vamos lá, pessoal, só tem um lance aqui para poder ganhar a partida. Pausem o vídeo, olhem com bastante atenção qual é o único lance aqui nesse final de rei e peões para você poder ganhar a partida. Pensem um pouquinho aí, pausem e já dou a solução. Muito bem, pessoal. O único lance que ganha é A6. Por quê? Porque agora aqui, se as brancas conseguissem jogar o peão, elas ficam bem. Deve ser empate, mas elas ficam bem porque elas dão uma prensada nos peões na lado da dama. Quando eu jogo A6, eu dificulto esse avanço, porque toda vez que for avançar aqui, pessoal, eu vou tomar, vai tomar e um vai segurar dois. Ah, mas ele não precisa avançar aí, ele pode avançar aqui, mas é a mesma coisa. Eu estou tentando deixar esse peão sem nenhuma possibilidade aqui, né? Os peões dobrados, então 2 segurando 3. Significa que eu vou ter uma maioria saudável de peões. O plano aqui é jogar E5, rei E6, F6, às vezes rei F5, G5, onde você pode ficar controlando aqui o quadrado, por exemplo, do peão, e ao mesmo tempo criar um peão livre desse lado do tabuleiro aqui, né? Você pode fazer isso aqui. Então veja, mas é fundamental jogar 6. Se eu já avançasse o candidato, não dava, né? O João, claro, ficou na expectativa. Eu jogo o avanço do candidato, né? Que nós já vimos isso lá na maioria de peões. Vídeo aqui do canal, se vocês darem uma procuradinha ali. Ele jogou o rei aqui, rei agora em E6. E quando ele jogou aqui, esse é o fino, pessoal, para poder tentar jogar aqui com G5, rei F5. Eu vou conseguir uma hora criar um peão passado e vou rapelar lá. A gente fazia no jogo de figurinha do bafo, né? Rapela os peões do outro lado. Ele não tem o que fazer aqui, está perdido. Ele, na parte dele, jogou este, que é um lance meio desesperador, né? Na hora que eu tomo, tentou vir aqui com o rei para B4 para atacar o peão, mas é claro que agora eu vou tomar. Quando ele toma, eu venho com o rei para cá. Agora já é um saudável peão a mais. Ele joga para cá. E agora F5. Esse aqui é o candidato e esse é o assessor para eu poder jogar aqui. Se ele tentar vir aqui, é claro que eu vou avançar o peão e vou fazer dama. Ele está fora do quadrado. Ou seja, pessoal, único lance para ganhar. Eu já tinha previsto essa possibilidade antes. Então, depois de uma longa manobra de torres, ele deu uma bobeada. E depois do cheque aqui vai ter que perder o peão. E se encarar o final de rei peões, A6 aqui, único para ganhar a partida. Muito importante ter esses conceitos de finais para que você possa fazer uma partida aparentemente empatada se tornar num ponto inteiro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.